pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências aqui no meu canal. E o tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre as bactérias, ok? Então nós vamos falar agora de indivíduos muito simples, um dos primeiros seres vivos, a se formarem, a ter características genéticas, a ter estruturas dentro de uma célula, por mais simples que sejam essas características, ok? As bactérias, elas são muito simples, então assim, não há uma grande variedade de estruturas no seu interior. Elas são classificadas como organismos procariontes ou procariotos, que é a mesma coisa. O que isso significa? O material genético das bactérias, o DNA, ele fica todo espalhado pelo citoplasma da célula. Então não tem uma organização, não tem uma estrutura que organiza esse DNA, como por exemplo, nós possuímos os animais e os outros seres vivos, que é o núcleo. Então as bactérias, elas não têm núcleo. Então elas são classificadas como procariontes, pela ausência de núcleo. Então o material genético fica todo espalhado no citoplasma da célula bacteriana, ok? As bactérias, elas têm formatos, estruturas muito diferentes, Então tem bactérias em forma de esfera, são os cocos, tem bactérias em forma de vírgula, que são os vibriões, tem bactérias em forma de espiral, que são os espirilos, Então as bactérias têm formatos bem diferenciados aí. Além de ter esses formatos diferenciados, as bactérias são microscópicas. O que é isso, pessoal? A gente não consegue ver a olho nu. Então, para você identificar uma bactéria, enxergar uma bactéria só com o uso de um microscópio, ok? Então, as bactérias, elas possuem apenas uma célula, elas são unicelulares, possuem formatos variados. E uma outra característica das bactérias é que elas podem habitar e ter funções muito diferentes na natureza. Então, a gente tem bactérias que são importantes para a natureza, Então, como por exemplo, a gente tem as bactérias decompositoras, Tem um vídeo aqui que eu falei um pouco sobre a decomposição, feita aí por fungos e bactérias. Então, tem espécies de bactérias que atuam na decomposição da matéria orgânica, daquele ser vivo que morreu, daquela planta que caiu no interior de uma floresta, daquela folha, daquele animal que morreu. Então, as bactérias, há espécies que atuam na decomposição dessa matéria orgânica aqui, Então, essa é uma importância delas na natureza. Porém, há bactérias, pessoal, que podem viver nas raízes das plantas leguminosas, como por exemplo, da soja e do feijão. Esse grupo de bactérias, principalmente o grupo das bactérias Rhizobium, que seria o nome dessas bactérias, o que elas são capazes de fazer? Elas são capazes de absorver o nitrogênio atmosférico e levar esse nitrogênio para o solo. Lá no solo vai haver uma conversão desse nitrogênio em compostos nitrogenados. Então, no solo vai ficar rico nesses compostos nitrogenados. E esses compostos serão absorvidos pelas plantas, E esse nitrogênio, pessoal, ele vai passando ao longo das cadeias alimentares, através da alimentação dos seres vivos. Então, olha que importância bacana das bactérias. Essas bactérias que fazem essa função na natureza, elas recebem o nome de bactérias fixadoras do nitrogênio. Então, são bactérias importantes que desempenham na natureza funções biológicas de extrema importância, ok? Porém, nós também temos bactérias que vivem no nosso corpo, na nossa mão, na nossa boca, no nosso intestino, Então, essas bactérias, algumas têm até algumas funções, Algumas bactérias intestinais, elas têm funções benéficas no nosso corpo. A maioria delas não causam doenças, ok? Porém, nós podemos ter doenças bacterianas, Nós podemos ter doenças causadas por bactérias. São as chamadas bactérias patogênicas. Elas irão causar uma patogenia no nosso corpo, uma doença no nosso corpo, como por exemplo a bactéria da cólera, a bactéria do tétano, a pneumonia bacteriana, a meningite bacteriana, Então são doenças bacterianas, ok? Porém, há um medicamento, que depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, que combatem as infecções bacterianas, que é o antibiótico, Então, o antibiótico é um medicamento que vai atuar, no extermínio aí dessas bactérias patogênicas que causam doença no nosso corpo, ok? Há bactérias também, elas se reproduzem de uma forma acelerada, Uma forma acelerada chamada de divisão binária. Como que acontece essa divisão binária? A bactéria, ela se divide em duas, depois mais duas, depois mais duas. Então, em 5 a 10 minutos, nós já temos aí um batalhão de bactérias. E essas bactérias, essa reprodução, é uma reprodução que cria clones, que criam o quê? Cópia.
Não é uma reprodução sexuada, onde você tem um indivíduo, né, masculino, o indivíduo feminino. A bactéria não é assim. Seria uma forma de reprodução o quê? Assexuada. Ela sozinha se reproduz. Então, todas as células que estão sendo formadas a partir da reprodução, elas são cópias idênticas à primeira bactéria que originou. E é um processo muito rápido. Por isso a importância do antibiótico, né, no controle dessa reprodução acelerada aí das bactérias, ok? Então essas bactérias que causam doenças, elas podem ser controladas, né? Elas podem ser dizimadas no nosso corpo pelo uso dos antibióticos. Então, vocês observam que dentro, né, das bactérias, do grupo das bactérias, há uma diversidade muito grande, né? Então, há bactérias decompositoras, bactérias que vivem no nosso corpo e não causam doenças, outras vivem no nosso corpo e causam doenças, bactérias que atuam junto com os fungos, fazendo a reciclagem da matéria orgânica no solo, que é de extrema importância, né? Esse processo de decomposição. Há bactérias que vão ajudar na fixação do nitrogênio, levar esse nitrogênio para o solo, para permitir um desenvolvimento, né, dessas plantas, que elas cresçam mais, realize uma fotossíntese, onde vai ter esse elemento essencial, que é o nitrogênio, né? Então, as bactérias, elas têm muitas funções biológicas na natureza, apesar da sua simplicidade, a sua simplicidade de estrutura, né? Então, ela tem ali o seu material genético todo espalhado, todo misturado pelo citoplasma. O que seria esse citoplasma lá na célula bacteriana e das outras células dos outros seres vivos microscópicos? É um líquido gelatinoso que vai preencher a célula. No caso das bactérias, o DNA vai estar misturado aí nesse citoplasma gelatinoso, sem uma organização. Por isso que nós falamos que as bactérias são procariontes. E o contrário de ser procarionte, qual que é a outra classificação? Eucarionte. Então, todos os outros indivíduos que pertencem aos outros reinos, como por exemplo o reino animal, o reino vegetal, o fungo e o protista, eles são eucariontes, ou seja, todos esses indivíduos que estão presentes nesses reinos, eles possuem núcleo envolvendo o material genético, né? Então, por isso que as bactérias são indivíduos mais simples, considerados que eles são o quê? Procariontes, microscópicos, unicelulares, ok? As bactérias, então, são dos indivíduos mais simples da natureza e podem ocupar locais inusitados, né? Até fundo de vulcões com temperaturas elevadíssimas existem bactérias termofílicas, ou seja, bactérias que suportam, né, altas temperaturas, ok? Existem bactérias que são capazes até de fazer fotossíntese, são as cianobactérias, né? Então, o grupo das bactérias dentro dos reinos da natureza, dentro dos 5 reinos, reino animal, reino vegetal, reino protista, reino fungo e reino monera. Então, o reino que as bactérias fazem parte é o reino monera, é um reino dos procariontes, dos indivíduos simples e que ocupa uma variedade enorme aí de ambientes, de lugares no nosso planeta, ok? Então, as bactérias são esses seres que possuem características próprias, né, características até exclusivas, como, por exemplo, a presença, né, dessas estruturas mais simples, de formatos diferenciados, ok? As bactérias foram um dos primeiros seres vivos que surgiram aí nos mares primitivos, né? Seres vivos moleculares, seres vivos que possuem um material genético, seres vivos capazes de realizar diversas funções aí nos sistemas, né, do planeta Terra, ok? Então, esse foi o tema da aula de hoje, as bactérias que pertencem ao reino monera, que podem causar doenças, como as bactérias patogênicas e outras que são super benéficas e importantes aí na natureza e na vida do ser humano, ok? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o reino monera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, curtir esse vídeo, fazer a inscrição no nosso canal. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!